Olá, pessoal do primeiro seminário de escrita acadêmica da revista da Bio10 Online, tudo bem? Eu sou a professora Milena Gaion Maloso na Universidade Federal do Amazonas e eu vou conversar com vocês hoje a respeito de em qual revista a gente deve publicar os nossos artigos, né? Então, é, em revista científica, como escolher uma para publicar o meu artigo. Então, eu retirei toda essa minha palestra do texto do Hugo Oliveira, tá? Que eu acessei em 10 de fevereiro de 2025. Bom, se você pensa em publicar um artigo acadêmico, sabe que vai precisar escolher uma revista científica, óbvio, né? Coisas, assuntos acadêmicos a gente publica em revistas científicas. Em qual delas? Tem várias, né? Mas ficar de olho em algumas características podem ajudar a gente a escolher a melhor, porque cada um é de uma área e de repente aqui é ótima na minha área de biotecnologia, não vai ser tão boa para uma pessoa que é da área de história, né? Então a gente tem que olhar as características da nossa área. É fácil publicar? Aí depende, né? Então, publicar um artigo em uma revista científica pode ou não ser uma tarefa fácil. Isso vai depender muito do periódico que você escolher, periódica revista, tá? Da sua área de conhecimento e do formato do seu trabalho. Pensando nisso, a gente vai fazer algumas observações para te ajudar nesse processo. Então, assim, para a gente achar uma que é boa, né, para a gente, para o nosso trabalho, para a nossa área, primeiro a gente precisa conhecer as revistas da nossa área e conhecer quais são as que têm boa qualidade, né, aquelas que são renomadas na nossa área, que elas não são. Por quê? A gente tem que tomar cuidado com as revistas predatórias, tá? Que são revistas que cobram muito barato, publicam muito rápido, né? Então, assim, a gente em revistas predatórias, a gente já chegou até a fazer experimentos, eu não, mas eu já vi, né, colegas fazerem, de escrever texto que não está falando lé com cré, que não tem nada a ver, e a autora é Mickey Mouse, Pluto Pateta, sabe, Turma da Mônica, Cebolinha, e o cara foi e publicou. Ou seja, né, não está tendo nenhum tipo de análise, né, nenhum tipo de validação daquele artigo. Então, a gente evita, né, esse tipo de revista predatória. E aí fica a questão daquela, né, mas todas aquelas que publicam rápido são predatórias? Não. Isso, todas aquelas que cobram caro são predatórias? Também não, tá? Você tem boas revistas que cobram caro e são lentas, e você tem muitas revistas que são lentas e cobram barato e são boas, né? Então, assim, você vai ter que realmente pesquisar lá no Qualiscaps, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Qual que é adequado e qual que não é para publicação na sua área. Bom, então o que que é uma revista científica, né? Só para definir. Em geral, uma revista científica é um veículo de comunicação, divulgação e validação de pesquisas e estudos acadêmicos, né? A gente faz uma pesquisa e divulga, né? Conta para os outros o que que a gente fez e o que que a gente descobriu. É uma forma mais tradicional e formal de validar o seu trabalho. Isso porque, para publicar um texto, você o submete a uma avaliação de pelo menos dois profissionais da área que vão ler o seu trabalho e validá-lo. Ou seja, quando você vai publicar o texto que você manda para uma revista, duas pessoas daquela área que tem doutorado, pós-doutorado, vão ler aquele seu artigo. Então, por exemplo, é o que a gente chama de avaliação cega, né? Chega um artigo aqui para mim, eu avalio eu sou avaliadora de várias revistas, né? Então, chega um artigo aqui para eu ler de um assunto que é da minha área, eu não sei quem escreveu, de que faculdade que é, de onde que é, eu vou ler o texto e vou falar, ó, isso tá legal, isso tu não tá legal, isso dá para publicar, isso daqui não dá para publicar, isso daqui tem que trocar, isso daqui foi feito errado, arruma dessa forma, né? E devolvo lá para o editor, e aí o editor manda lá para o autor e o autor vê se quer fazer ou não, tá? Ou ele responde às vezes, né? Ele refuta porque que não é daquilo, e aí a gente vai dialogando via editor, né? Bom, ou seja, você não pode escrever qualquer coisa no seu trabalho, né? Você não pode escrever qualquer coisa e mandar lá para publicar, porque as pessoas vão ler, vão voltar e vão falar, arruma isso, arruma aquilo, ó. Então,
Cara, isso aqui não tem condições, a menos que passe por transformações muito profundas, você vai conseguir publicar isso, ou seja, você vai ter que escrever tudo de novo, né? Afinal, ele é avaliado por pessoas que são da área do seu texto, né? São professores, doutores, PhDs que fizeram trocentos cursos ali naquela área e que conhecem o assunto de trás para frente e de frente para trás. Né? Não é qualquer um que vai ler aquilo lá e aprovar, são pessoas que têm crivo, né? Que tem excelência, expertise naquela área e vai passar por um crivo, falar se serve ou não. Dessa forma, é preciso que o seu artigo esteja bem estruturado e desenvolvido, além de trazer contribuições efetivas para o meio científico, acadêmico ou profissional. Mas você não vai ficar fazendo revisão da revisão da revisão da revisão da literatura, ninguém quer publicar isso. Esse dado já está para lá de publicado, né? Então, vão devolver, falar, não nos interessamos por esse assunto. E devolve. Isso aí você não publica. Não é que não pode fazer trabalho de revisão? Pode, desde que a tua revisão acrescente, né, coisas que as revisões que já foram feitas não têm, né? Bom, só para você ter uma ideia, estima-se que existam mais de 70 mil revistas científicas, mas em 2024 apenas 1.000 delas foram lançadas, ou seja, foram validadas como adequadas para publicação, tá? Ou seja, né, escolher uma pode ser uma tarefa meio difícil. Aí tem lá 70 mil, dentro de qual delas que eu vou? Né? Como é que eu vou saber se é predatória ou não é? Qual que eu pego? Ah, tem aquelas renomadas, a Nature, a Science, né? Nessas nem eu consegui publicar até hoje, mas tem quem consiga, né? Então, tem esse lado ruim, a gente nem sempre consegue pegar uma a um, né? Mas tem um lado bom, porque se você não conseguir aprovar numa revista, você pega e dá uma melhoradinha no seu artigo conforme o avaliador da revista anterior mandou você fazer, você melhora, né? E aí você manda para outra revista, né? De repente, passa. Bom, tem que pagar para publicar artigo científico? Vai depender da revista, tá? Tem revista que cobra e tem revista que não cobra. Qual é a diferença entre elas? Basicamente, as que não cobram recebem muitos artigos, portanto, demora muito para ser avaliado, né? O seu vai entrar numa fila gigantesca, vai demorar muito para ser avaliado, e aí o critério de avaliação é mais afinado, né? É uma coisa mais rebuscada, uma coisa mais técnica mesmo, vai ter que ser um bom artigo e vai demorar muito para publicar, tá? Agora, aquelas que pagam, geralmente ele paga para o revisor, se eu receber para revisar, às vezes, ó, R$ 1.000, você tem 24 horas para devolver. Dependendo da revista, lá, olha, R$ 500, 3 dias para devolver corrigido, R$ 100 para você me devolver em um mês. Tá? Então, aquelas que pagam o avaliador, elas dão um prazo, aí, consequentemente, o teu artigo é publicado mais rápido, porque aquela taxa que você está pagando lá está sendo redistribuída para o avaliador, né, para a publicação que a gente vai ver aí, né, para a questão de impressão, se for escrita, para comprar DOI, se for digital, né? E assim por diante. Então, vamos dar uma olhada aqui. No Brasil, é muito comum que, quando a revista científica não cobre taxa de publicação, ocorra grande demora e concorrência para publicar. E a concorrência para publicar é maior, lógico, ninguém quer pagar, todo mundo manda para ela, né? Aí demora mais. Para publicar nessas revistas, basta que você escolha uma, leia as normas para os autores e submeta o artigo. Ó. Ler a norma para o autor é extremamente importante, porque tem umas revistas que falam assim: olha, eu quero que você é, use letra Times New Roman 14, com espaço 2,5 superior e esquerdo e 3 inferior direito, e não sei o que. Eu quero que escreve tudo em caixa alta no título, sem o ponto. As palavras têm que ser separadas por ponto e vírgula, as palavras-chave. E aí eu quero que você me coloque em Furasté as referências bibliográficas. E você pega e não faz nada daquilo e manda em ABNT.
Tá, você não olhou nem a norma, como é que é para escrever, né? Então, assim, você tem que olhar o que que ele está pedindo e mandar do jeitinho que o cara está pedindo lá. Senão, às vezes, ele nem olha, ele vai abrir o texto, não está na formatação que ele quer, devolve. Tem um monte sendo mandado aqui, o cara não sabe nem formatar. Do jeito, nem leu lá como é que eu quero que formata, devolve nem lê teu texto. De repente, você estava falando de uma coisa extremamente interessante e não conseguiu publicar por uma bobeira que foi formatar errado, tá? Mas, por outro lado, algumas revistas científicas costumam cobrar taxas de publicação. Então, ó, as taxas mais comuns são referentes à submissão e impressão, caso seja um periódico impresso, ou no caso de se tratar de um periódico digital, costuma-se cobrar taxa de publicação e dói. Por quê? Porque o cara paga para ter um site, né? Ele paga para botar coisas lá dentro do site, ele paga o dói, né? Então, assim, paga taxas de ISBN, paga funcionário, de algum lugar tem que vir o dinheiro, então ele cobra aí do artigo, tá? No geral, os valores cobrados envolvem custos editoriais de uma publicação, de registro, de impressão, de parecer, entre outros, como eu havia falado, né? E aí, qual que eu vou? Não sei, você tá com tempo para publicar, manda numa que de graça, né? Agora, se, por exemplo, eu estou lá no meu primeiro período de faculdade, tanto faz se eu publicar um artigo ou não, eu vou me formar do mesmo jeito, eu posso botar lá, né? Escrever e botar lá e ver o que que rola. Agora, veja bem, eu tô no meu segundo, eu tô no meu quarto semestre, no meu quarto período letivo do doutorado, eu tô no do mestrado, eu tô no último período do meu mestrado e eu preciso publicar um artigo para poder defender. Mas você vai, paga, você não vai arriscar. Ficar esperando anos e anos para você defender que seu artigo que o PPG te bota para fora. Né? Então, assim, vai depender da situação do porquê que você está querendo publicar aquilo lá também, que não seja somente a divulgação por divulgar, né, o conteúdo. Então, dicas para escolher uma revista científica. Independentemente do que você, de você escolher pagar ou não para publicar o seu artigo, vejamos algumas dicas para escolher o periódico melhor lá para você. Então, leia os artigos da sua área. Ó, eu coloquei aqui um meu, ó, Milena Gaion Malosso, tá? Tá aqui. É, que eu publiquei lá recentemente, saiu agora, ó, foi publicado agora no dia 9 de fevereiro de 2025, na revista Quadernos de Educação e Desarrollo, tá? Então, assim, você tem que conhecer a norma, tá? Eu coloquei aqui um meu, tá? Então, vamos ver as questões da norma, ó. Primeira coisa, leia os artigos da sua área. Você tem que ler mais ou menos como é que o povo está escrevendo, né? O artigo. Segunda coisa, o primeiro ponto na hora de escolher uma revista científica, ler os outros artigos, e só assim você vai conhecer os periódicos mais comuns e tradicionais da sua área e a formatação dele. Porque essas formatações, elas são bastante diferentes de uma revista para outra, de uma área profissional para outra. Então, veja bem, eu coloquei essa aqui justamente porque a formatação dela é muito diferente das demais, tá? Olha só como que ela, isso daqui é padrão, tá? Esse cabeçalhozinho deles lá é padrão, mas olha como que eles querem que você faça. Se eles querem que você coloque o nome do subtítulo, né, do seu texto em vermelho, né, em caixa baixa, somente a primeira a letrinha maiúscula. Aí eles já querem que você coloque na sequência o texto, o título, né, em inglês e na sequência em espanhol. Tudo em vermelho. Isso não é comum. O comum é a gente colocar o quê? O texto, o título, depois vem o resumo, depois você bota lá o título em inglês, aí vem um abstract, aí você bota o título espanhol e vem um abstract. E tudo em preto, não vem em vermelho. Então, veja, aqui ele está pedindo uma formatação extremamente diferente das outras. Vai a formatação que ele quer. Pode? Pode. Tá? Mas eu tenho que olhar para mandar formatado isso daí do jeito que o cara quer. Se eu mando isso daqui tudo formatado em preto, se eu mando já aqui, ó, o resumo, se eu coloco o texto do resumo aqui no meio, né, do abstract aqui no meio, do resumen aqui no meio, ele já vai negar, ele vai falar: "Poxa, meu menino, a menina lá nem olhou como é que eu quero que escreve".
como é que eu quero que formate, tá? Então é bom a gente olhar. Eu quero mandar para essa revista, deixa eu abrir os que já estão, os artigos que estão publicados ali, para ver mais ou menos como é que quer que põe. Ah, o nome do autor tem que vir aqui em vermelho, não é para colocar em caixa alta. O resto a gente coloca aqui de preto. Legal, entendeu? Então, assim, a gente vai vendo lá, né? E vai, embora às vezes esteja escrito, a gente vai olhando, porque tem coisa que lá na descrição do que ele quer, a gente não consegue entender. E olhando um outro artigo que já está publicado, a gente consegue formatar de uma forma mais, mais correta do jeito que ele quer, tá? Então, dessa forma, a gente consegue verificar as diferenças das revistas dos diferentes meios profissionais, tá? Outra coisa que a gente tem que fazer é ficar de olho no Qualis. Tá? Hoje em dia as revistas são divididas em qualis, e aí a gente quer pegar aquelas de maior qualis para publicar, né? Porque quanto maior o qualis, melhor é a revista, melhor é a nossa reputação acadêmica. Então, o primeiro ponto é estar de olho na avaliação da revista científica, e quem faz essa avaliação é a coordenação de aperfeiçoamento pessoal do ensino superior, que é a CAPES, através de um índice chamado Qualis. Trata-se de uma metodologia de avaliação de nivelamento de periódicos científicos nacionais. As notas são organizadas da seguinte forma: A1, que é a nota mais alta que eles dão dentro dos critérios avaliativos deles, que variam de uma área para outra, tá? Aí você tem A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Tem a C. De C para baixo, você não vai, o peso é zero, tá? Então, essa daqui é que teria peso 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, se fosse contar, né? Mas não é assim que conta, tá? De outra forma que conta. Então, a que vale mais é a A1. Das B, a que vale mais é a B1, tá? C para baixo, ó, na verdade, de B2 para baixo, nem vai atrás de publicar, tá? Não conta para você entrar em concurso de magistério, em concurso de magistrado, enfim, nada assim de concurso vai levar em consideração B2 para baixo, tá? É só de B1 para cima, tá bom? Bom, por isso, aí como é que eu faço para saber, professora, o pares da revista? Ó, você entra lá, é que ficou bem pequenininho aqui, mas você vai lá no Google, escreve assim: Qualis Sucupira, vai abrir lá, você clica lá no site do Google, vai abrir aqui, ó, Qualis periódicos, né? Aqui tem o ano de classificação, o último que a gente tem lá no site foi de 2017 até 2020. Fechou o outro agora em 2024, mas ainda não foi publicado. Deve estar sendo publicado lá pelo mês que vem. Aí tem a área, você pode clicar aqui e selecionar a área, né? Ou pode clicar aqui e colocar o ISBN da revista. Você pode clicar aqui e colocar o título, que foi o que eu coloquei aqui, tá? No caso da Quadernos, que era aquela que eu mostrei, né? E aí você pode selecionar por classificação. Ah, eu quero procurar uma revista aqui que seja da área de administração, que seja Qualis A1. Beleza, você seleciona e ele vai abrir. Mas no caso eu coloquei aqui apenas a classificação, tá? E o nome da revista, ó, e aí eu encontrei aqui, ó, era Quadernos de Educação em Desarrollo, tá aqui, ó, que para a área multidisciplinar ela é A4, tá? Então, assim, é uma boa revista para publicar aqui na minha área de biotecnologia, que é multidisciplinar, tá? Então, por isso, na hora de buscar uma revista, é importante ver qual é a relevância dela. Em geral, uma revista científica com qualis mais alto vai ser mais seletiva e difícil de publicar, devido ao número de concorrentes e ao alto nível dos conteúdos publicados aí. Você pegar uma A1, vai estar todo mundo mandando lá, então os textos são tudo papeline, né? Por outro lado, caso você consiga, o prestígio acadêmico e profissional será muito maior. E vai falar assim, poxa, a pessoa está publicando numa A1. Olha, ela é uma pessoa cabeção, né? O que a gente fala aqui na minha terra, uma pessoa extremamente inteligente, extremamente importante dentro dessa área a qual ela está atuando, nessa área que ela está trabalhando, né? Então é importante ouvir o que ela está falando,
né? É legal nesse sentido. Estou caminhando para publicar numa Qualizar 1. Eu já cheguei numa Qualizar 2, mas na A1 ainda eu não consegui. Mas um dia eu chego lá, tá? Então, basta buscar por quais periódicos aqui, buscar o ISSN da revista para saber qual é a nota dela, né? Ah, você fala assim, eu costumo publicar na revista X, né? Aí você vai lá, coloca o nome dela, o ISSN dela, e vai abrir aqui, ó, para todas as áreas que ela tem, tá? Ela vai falar assim, ah, para direito é nota A1, para biotecnologia é B4, para, sei lá, para geografia é C, ele vai dizer né, qual é a qualis dentro da tua área, tá? Por isso que isso daqui é muito importante. Bom, foco e escopo da revista também é extremamente importante você olhar antes de mandar para uma revista, tá? Então, ó, um outro ponto para levar em conta na hora de escolher a sua revista é o objetivo dela. Todo site de um periódico costuma ter uma seção dedicada ao foco e escopo da revista. É lá que se encontram os objetivos, a missão e os valores daquela revista científica, além do que se espera dos seus autores, dos textos a serem publicados, o perfil da publicação e outras informações institucionais. Então, veja bem, vamos supor que você pegou lá uma revista de direito penal, né? Fala assim, eu quero publicar aqui nessa revista de direito penal. Eu sou nutricionista e eu quero publicar aqui na de direito penal, né? Criminal, sei lá, a receita de um pudim, né? De um bolo que seja nutritivo. Gente, não vai publicar nunca um negócio de alimentação numa revista de direito. E as pessoas fazem essas coisas. Então, você tem que olhar o escopo, você tem que olhar, ó, qual é o assunto que essa revista publica, tá? Então, no caso da Quadernos que eu peguei, que é aquele que eu estou usando, é o foco e o escopo. Tá lá, eu copiei de lá do site isso daqui, eu recortei e colei lá, ó. A Quadernos de Educação em Desarrollo, que chama SED, né, é uma revista de divulgação científica e acadêmica que tem como foco a divulgação de artigos científicos em diversas áreas do conhecimento. Tem umas que falam, ó, é só na área de direito, tem umas que falam só na área de zoologia, é só na área sei lá, de biomedicina, né? Só na área da saúde, só na área da medicina, só na área da. Então, isso daqui não, ela já é uma mais aberta, ó, ela publica aí diversas áreas do conhecimento. Então, é uma que é legal você olhar, fala, ó, eu vou dar uma olhadinha ali, né? Porque provavelmente o que eu estou escrevendo cabe. A revista objetiva é publicar trabalhos originais e inéditos, tá? Não é que você publique, tipo, ó, originais e inéditos não cabe revisão de literatura aqui, tá? E escritos em português, espanhol ou inglês. Aí você pega e manda um texto em chinês. Você manda um texto de revisão de literatura. Vai negar. Então, você tem que olhar certinho o que essa revista publica. Para ver se o que você escreveu cabe lá dentro dela, né? Se couber, você não vai procurar outra revista, né? Então, a atenção, a outra coisa que é importante é a atenção de orientação para os autores. Ó. Por fim, um outro ponto que é super relevante na decisão de publicar um artigo em uma revista científica são as orientações. Então, todo periódico dispõe de diretrizes de publicação, tal como formatação. Como que eu quero que você formata? Que eu já falei, é 2,5 superior, 2,5 direita, 3 esquerda, 3 embaixo. Ele vai dizer lá, eu quero que você escreva em Times New Roman, eu quero que o título seja todo em caixa alta, Times New Roman 14, eu quero o parágrafo 1,5, o texto é Times New Roman 12, 1,5. Então, assim, as tabelas é letrinha Times New Roman 10, sem espaço entre as linhas, entendeu? Tá escrito lá. Então, você vai ter que formatar. Quem que você quer que formate? O editor? O editor não vai parar para formatar teu texto, ele está publicando. Então, você tem que fazer da forma como está sendo pedido lá. E é chato. E é mais chato ainda quando você faz isso, manda para uma revista, a revista não aceita, você tem que refazer tudo de novo para mandar para outra. Então presta bastante atenção na hora que você está fazendo, porque refazer é pior, né? Faz direitinho do jeito que estão mandando você fazer, que não tem erro, tá? Porque quando a gente avalia isso também.
Tá fazendo a formatação do jeito que eu mandei? Botou a referência bibliográfica na BNT do jeito que eu mandei pôr, da, N, da, N- a da, na BNT NBR 6355, 2486, sei lá, naquela que eu mandei pôr, ou ele botou em outra BNT? Entendeu? A gente olha isso quando a gente está avaliando isso, reprova, tá? Então, assim, por isso é importante que você leia, estude todas essas diretrizes e já desenvolva ou reformule seu artigo de acordo com elas. Então, você vai fazendo a citação lá e já vai botando a referência aqui do jeito que, né, na norma que a revista está pedindo para você pôr, tá? Então, isso vai facilitar a sua aprovação. Também porque mostra que você conhece aquela revista científica. Mesmo que você não conhece, lê os artigos, olha, é para botar tudo em vermelho, para botar todos os títulos junto, um em cada língua. Depois lá embaixo que vai colocar, né, os resumos, né, os abstracts. Ah, é nessa letra que quer que ponha, é desse tamanho aqui dessa letra. Não é para pôr ponto final, não é para pôr itálico, é para botar sublinhado. Não quer a fórmula, quer a fórmula escrita desse jeito. Entendeu? Então você tem que ler lá. Tá escrito lá na revista a forma que é que ele quer que faça. Faça daquele jeito, tá bom? Uma outra coisa muito interessante, já acabando o que eu tenho para falar para vocês, é olhar os dossiês temáticos, tá? Vira e mexe, a revista faz dossiê temático. Então, o que que é isso? Aquela revista fala assim, ó, hoje eu vou publicar uma revista inteira sobre esse assunto. No caso, ó, essa revista aqui, que é a Ross Journal Story of Science and Technology, ela queria fazer um dossiê sobre história da ciência. Ela só ia aceitar artigos sobre história da ciência. Tá, pô, então, boa, beleza, vou escrever aqui sobre história da ciência, que ciência é minha, a biotecnologia. O outro vai escrever da ciência matemática dele, o outro vai escrever da ciência da engenharia, não sei lá das quantas. Entendeu? É uma opção que você tem, tá? História da ciência, ele não diz que ciência, tá? Então, como é uma revista de história, ele quer conhecer a história das outras ciências, né? Por isso que ele montou um dossiê. Então, né, é uma dica muito importante que a gente tem que ficar de olho aí, que dossiês temáticos já são top para trabalhar, tá? Para publicar. É comum que uma revista científica elabore edições especiais sobre algum tema de interesse de área, né? Que de vez em quando, olha, né? Vamos. Revista de biotecnologia. Ah, a gente quer saber a história das principais técnicas, do lá, a história das principais técnicas. Pula todo mundo lá, cada um falando uma técnica. Um fala de técnica de cultura de tecido vegetal, outro de biologia molecular, outro de purificação de biomolécula vai embora falando lá das técnicas. Aí todo mundo consegue publicar naquela revista, né? Desde que se adeque às formatações que a revista pede, né? Então, dessa forma, você pode ficar de olho nessas edições e submeter os seus artigos a elas. Assim, você mostra que domina bem o seu tema e acaba saindo na frente dos outros autores que não são daquela área que você estuda, né? Então, assim, ó, eu sei falar da história da biotec, da cultura de tecido vegetal. Lógico, eu não estudei história da cultura de tecido vegetal, nem existe essa disciplina. Mas eu, Milena, consigo escrever um texto, né, um dossiê sobre isso. Então, eu pulo na frente, né, de uma pessoa que não saiba falar sobre isso, tá? Onde é que eu acho, professora? Isso daí no Google, tá? Dá uma buscadinha lá no Google, olha, tá? Olha lá no CAPES, você busca por área, pela sua área, quais são as revistas que são da sua área, quais que são aquelas quais a 1, 2, 3, 4 e B1 no máximo, e aí você vai buscando nessas revistas, né, aquelas que tem aquele assunto que você trabalha, olha as normazinhas daquelas revistas, e aí você vai tentar fazer os seus textos baseados naquelas revistas ali, senão você vai ficar louco tentando mandar para mil diferente, né? Foca naquela que é melhor na tua. Usa o Qualiscapes para, né, filtrar aquilo que é mais interessante para você, estuda bem aquilo lá e aí você escreve o que você tem que escrever e parecido, baseado naquelas normatizações, tá bom?
Gente, eu gostaria de agradecer esse tempo que vocês passaram comigo, tá? O meu e-mail é milena@ufam.edu.br. Se alguém quiser conversar a respeito disso comigo, eu estou à disposição. Vocês podem me encontrar também pelo Facebook e pelo Instagram, @Milena Malosso. Eu costumo responder todo mundo que me pergunta lá, tá bom? Espero poder ter ajudado vocês, tá? Um grande abraço, foi um grande prazer. Até mais.